Paulo teria feito menção de um evangelho oculto, um escrito que não foi canonizado a respeito da ressurreição de Jesus, em 1 Coríntios, no capítulo 15, seria que já existia escritos antes do ano 70, porque estudiosos colocam que Marcos foi o primeiro escrito, o evangelho escrito no ano 70, e assim Mateus, João e Lucas, os 4 evangelhos sucessivamente posterior. Mas Paulo faz citação a respeito de uma narrativa da ressurreição de Jesus que não se encontra em nenhum outro evangelho que está canonizado e que também descreve a ressurreição de Jesus. Então seria Paulo, ou estaria Paulo, fazendo a menção de um evangelho desconhecido ou de um proto-evangelho que não está canonizado? Se você quer saber disso, eu vou falar aqui neste canal. Isto e muito mais. Então curta, se inscreva e compartilhe para ver mais conteúdos como esse. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 3, nós lemos o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que recebi, que o Cristo morreu por causa dos nossos erros, ou pecados, segundo o que está escrito, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que está escrito, que apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, e depois apareceu a Tiago, até o versículo 7. E todos os mensageiros. Ou seja, Paulo está citando aqui uma narrativa da ressurreição de Jesus que não se encontra em nenhuma narrativa dos evangelhos canonizados, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele descreve uma ordem a qual Jesus, ao ressuscitar, ele vai aparecendo primeiro a Cefas, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos, e depois Tiago, e por fim ele. Mas de onde Paulo tirou esta narrativa? Ele diz, segundo o que está escrito, ou segundo as Escrituras. Aí você pode dizer, mas segundo as Escrituras, Paulo está usando aí as Escrituras do Antigo Testamento, quando ele fala Escrituras. Sim, com certeza, Paulo, como judeu, e os demais judeus, para fazer alguma menção ou usar alguma passagem para aplicar a um cumprimento messiânico, profético em Jesus, no Novo Testamento, vai citar o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, ou Taná, para se embasar. Mas Paulo aqui, as Escrituras aqui, a qual é citada por ele, não pode ser o Antigo Testamento, porque ele começa dizendo, eu recebi aquilo que eu também vos ensinei, o que eu transmiti para vocês, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que está escrito. Ou seja, nas Escrituras hebraicas, você não vai encontrar a palavra ou a frase Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, logo, não pode haver na Bíblia hebraica ou em qualquer outro escritos judaicos esta expressão. E assim ele continua. Ele apareceu a Cefas e também aos 12, segundo o que está escrito, ou segundo as Escrituras. Então, esse escrito, essas Escrituras aqui que Paulo menciona, logo não pode ser o Antigo Testamento, porque lá você não vai encontrar que Pedro apareceu aos 12. Ou seja, Paulo está citando aqui um evento que aconteceu no período de Paulo, sobre a ressurreição de Jesus, e coloca, citando, segundo o que está escrito. Então, teria algum escrito anterior aos evangelhos que também contava uma narrativa de Jesus? Por quê? Se pegarmos Paulo, que alguns estudiosos datam ali do ano 50 a 60 depois de Cristo, logo, ele estaria antes dos evangelhos canonizados, que a partir de Marcos, e Marcos surge a partir do ano 70, segundo alguns estudiosos. Mas aí tem algumas problemáticas também. Por quê? Se colocássemos que ele está citando uma narrativa descrita em alguns evangelhos escritos, então logo, Paulo teria que estar depois dos evangelhos. Mas, mesmo que coloque ele depois dos evangelhos, a narrativa citada por ele a respeito da ressurreição de Jesus não bate, não está escrita em nenhuma narrativa dos evangelhos canonizados. Então, de onde Paulo tirou esta narrativa, ou fez citação desta narrativa? Então, se ele está antes do ano 70, como alguns estudiosos colocam,
também temos uma problemática, porque esta passagem não é encontrada em nenhum outro evangelho que vai ser canonizado. Então, logo, dá a entender que existia algum escrito ou uma tradição ou algo do tipo que também contava a narrativa de Jesus. Ah, mas você vai poder dizer, pô, mas isso aí pode ser uma tradição oral. Existia uma tradição oral? Sim. Antes de alguma coisa escrita, de evangelhos escritos, existia uma tradição oral. Porém, Paulo, ele não cita que eu recebi também aquilo que vos passei, que nós ouvimos que Jesus ressuscitou e morreu pelos nossos pecados. Paulo não cita desse jeito, ele cita segundo o que está escrito. E logo, essa escritura não pode ser o Antigo Testamento. E também, já que Paulo, ou melhor, o autor que escreveu a carta de Paulo e atribuiu a Paulo, era um cristão convertido, logo, algo referente a Jesus, algum escrito referente à narrativa da vida, da morte e ressurreição de Jesus, para ele poderia sim ser considerado escritura, já que ele era um cristão convertido e que para ele, coisas que envolvia Jesus, da vida de Jesus, era também sagrado, divino, inspirado. Então logo, não havia problema algum esta pessoa considerar aquilo uma escritura. Mas esta escritura a qual ele cita não pode ser no Antigo Testamento, porque ele cita referências que aconteceu apenas na ressurreição de Jesus. E os personagens que ele aparece aqui dizendo que Jesus apareceu, não pode estar nas escrituras. Porque se ele diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo o que está escrito, que seria melhor, para entendimento melhor, segundo o que está escrito, então logo, se é o Antigo Testamento, teríamos que encontrar lá essa expressão, Jesus morreu pelos nossos pecados. E você não vai achar, não existe nenhum escrito judaico, porque até então nem Jesus tinha nascido. E não vai encontrar esse tipo de coisa, ou esse Jesus, lá no Antigo Testamento. E que apareceu a Pedro, e depois aos 12, e a mais 500 irmãos. Isso não existe no Antigo Testamento. Mas ele diz segundo o que está escrito. Aí vem a questão, se os evangelhos canonizados, que foram considerados inspirados, e por isso está canonizado, é realmente o que Deus queria, o que Deus falou, então de onde Paulo tirou a narrativa da ressurreição de Jesus, que não está escrito em nenhum desses evangelhos? E segundo ele, estava escrito, a qual ele fez citação. E se ele está no ano 50 a 60, logo, então, existia algo escrito anterior aos evangelhos, segundo Paulo. Porque existia a tradição, e depois, posteriormente, os evangelhos escritos. Porém, Paulo aqui, se ele realmente está no ano 50 a 60, ou seja, anterior ao ano 70, a qual os estudiosos atribuem, que é o Evangelho de Marcos, então, antes dos Evangelhos de Marcos, então existia uma obra, um proto-evangelho, alguma coisa escrita para Paulo fazer essa narrativa e tirar essa narrativa da ressurreição de Jesus, sendo que não é encontrada nos Evangelhos. E agora? Porque se é contado que existiu evangelhos escritos a partir do ano 70, que o primeiro foi Marcos, mas aí vamos ter essa problemática. Porque Paulo cita aqui, e ele ainda enfatiza que é segundo o que está escrito. E não tem como atribuir isso às escrituras, dar ênfase ao Antigo Testamento, porque aqui Paulo não está citando o Antigo Testamento. Não tem como citar o Antigo Testamento, as escrituras aqui ser o Antigo Testamento, por esse motivo. Porque você não vai encontrar lá a referência de Pedro, Jesus morrendo pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que apareceu a 500 irmãos, a Tiago. Isso é uma narrativa de acontecimentos contemporâneos de Paulo. A problemática é que ele diz, segundo o que está escrito. Então, logo, estaria ou haveria um evangelho ou um proto-evangelho escrito antes do período de 70? Então, se Paulo ele está realmente antes do ano 70 e faz essa citação, citando algo escrito, então logo, aí vamos ter um problema, porque muitos estudiosos colocam que apareceram evangelhos escritos a partir do ano 70, no final do primeiro e segundo século. Mas aqui Paulo, no ano 50, 60, ele já está citando algo que está escrito a respeito da narrativa da ressurreição de Jesus. Alguns colocam Paulo depois dos evangelhos por causa de uma narrativa também encontrada em Lucas a respeito da ceia. E que Paulo usa a mesma expressão, o mesmo texto, cita a mesma coisa que está no Evangelho de Lucas, que eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, tomou pão e o vinho, ou seja,
alguns colocam Paulo posterior aos evangelhos de Lucas por causa dessa narrativa. Se fôssemos olhar citações que ele faz, que está em alguns evangelhos, poderíamos colocar assim que ele está depois dos evangelhos. Porque já que os evangelhos, segundo os estudiosos, a partir do ano 70, que foi o primeiro Marcos, que começaram a aparecer evangelhos escritos, então, se ele faz citação de evangelhos, que está nos evangelhos, então logo ele teria que estar depois dos evangelhos. Mas mesmo que ele estivesse depois dos evangelhos, a citação que ele faz da narrativa da ressurreição de Jesus não se encontra em nenhum desses evangelhos canonizados. Então ele estaria fazendo uso de um escrito apócrifo, ou um evangelho apócrifo, e que não foi canonizado. Mas a problemática é que muitos atribuem Paulo no ano 50 a 60, antes dos evangelhos. Então logo, Paulo está fazendo uso de algo que já existia escrito até mesmo antes dos evangelhos escritos. E aí? Como é que fica essa problemática? Porque muitos dizem que não há evangelho escrito antes do ano 70. Mas de onde Paulo tirou essa citação? E por que a citação ou a fonte que Paulo tinha em mãos não foi canonizada? Porque essa narrativa você não vai encontrar em nenhum outro evangelho. Então, se você gostou deste conteúdo, deixe seu comentário, curta, compartilhe, para ter acesso a mais vídeos como esse.